Sabe, tem uma história na Bíblia que sempre mexe comigo. É sobre um filho que viu algo extraordinário acontecer com seu pai. Imagina só o que Matusalém deve ter sentido ao perceber que seu pai, Enoque, simplesmente desapareceu. Não morreu como todos os outros, mas foi levado por Deus. Deixa eu contar para você como deve ter sido essa experiência pelos olhos de um filho que viveu quase 1000 anos, mas nunca esqueceu aquele dia especial. Eu cresci observando meu pai, Enoque. Desde pequeno, notava como ele era diferente. Enquanto outros homens estavam ocupados apenas com seus rebanhos e terras, meu pai sempre reservava tempo para conversar com Deus. Não era só uma oração rápida antes das refeições. Era como se ele tivesse um amigo muito íntimo que ninguém mais podia ver. Às vezes eu o seguia de longe, curioso, vendo-o caminhar sozinho pelas colinas. Mas ele nunca estava realmente sozinho. Matusalém, meu pai me chamava quando eu tinha apenas alguns anos, venha caminhar comigo. Nessas caminhadas ele me ensinava sobre as estrelas, sobre as plantas, sobre os animais, mas principalmente ele me falava sobre Deus. O Criador não está distante, filho. Ele caminha entre nós, só precisamos aprender a sentir sua presença. Na época, eu não entendia completamente o que isso significava. Como alguém poderia ser tão próximo de Deus? Mas nos olhos do meu pai havia uma luz diferente quando ele falava do Eterno. Nossa família vivia como as outras daquela época. Cultivávamos a terra, cuidávamos dos animais, construíamos nossas casas, mas havia algo especial na nossa rotina. Meu pai sempre parava o que estava fazendo em certos momentos do dia. É hora de falar com Deus, ele dizia simplesmente. E todos respeitavam aquele momento. Você pode imaginar? No meio da colheita, quando todos estavam ocupados, ele parava. E o curioso é que, mesmo com essas pausas, nosso trabalho nunca ficava para trás. Era como se o tempo se multiplicasse. À medida que fui crescendo, comecei a notar como as pessoas procuravam meu pai para pedir conselhos. Enoque tem sabedoria, diziam. Ele conhece os caminhos de Deus. E era verdade. Quando alguém estava doente, meu pai sabia qual planta usar. Quando havia uma disputa, ele sempre encontrava uma solução justa. Quando o céu ameaçava não mandar chuva, meu pai orava e de alguma forma as nuvens apareciam. Uma intimidade com o Criador que raramente se via. Você precisa entender que aqueles eram tempos difíceis. As pessoas começavam a se afastar cada vez mais de Deus. A violência aumentava, a maldade crescia. Meu pai falava disso com tristeza. O coração dos homens está se enchendo de escuridão, Matusalém. Ele me dizia enquanto observávamos as estrelas. Um dia Deus precisará intervir. Ele não dizia isso com raiva ou julgamento. Era mais como uma constatação dolorosa, como quem vê um filho amado seguindo um caminho perigoso. O que mais me impressionava em meu pai era sua consistência. 365 anos caminhando com Deus, dia após dia, sem férias da fé, sem pausas na devoção. Dá para imaginar manter qualquer hábito por tanto tempo? Às vezes, quando eu falhava em minhas próprias tentativas de seguir seu exemplo, ele sorria gentilmente. O segredo não é a perfeição, filho. É retornar ao caminho cada vez que você se desvia. É continuar caminhando, mesmo quando a estrada fica íngreme. Lembro-me de uma tarde em que uma grande tempestade se aproximava. Todos correram para abrigar os animais e proteger as colheitas. Ele ficou parado, olhando para o céu escuro. Pai, chamei preocupado. Precisamos nos abrigar. Ele virou-se para mim com uma serenidade que nunca esqueci. Matusalém, quem caminha com o Senhor dos Ventos não teme a tempestade. Naquele momento o vento mudou de direção, levando a tempestade para longe de nossas terras. Coincidência? Eu não acreditava mais em coincidências. Meu pai não era um homem isolado, vivendo como um eremita. Ele amava estar com a família, ria com os netos, contava histórias. Mas havia nele uma qualidade de estar presente em 2 mundos ao mesmo tempo. Quando olhava para o horizonte, parecia enxergar além do que nossos olhos podiam ver. Quando falava de Deus, não era como quem cita um livro, mas como quem acabou de ter uma conversa com um amigo próximo. Deus não é uma ideia distante, ele sempre dizia, mas uma presença viva. À medida que os anos passavam, comecei a notar algo estranho.
Enquanto todos nós envelhecíamos, sim, mesmo naquela época quando vivíamos centenas de anos, meu pai parecia diferente. Não que ele não envelhecesse fisicamente, mas havia um brilho, uma vitalidade que só aumentava com o tempo. Era como se quanto mais ele caminhasse com Deus, mais jovem seu espírito se tornasse. A proximidade com o Eterno nos renova. Ele explicava quando eu perguntava sobre isso. É como estar perto de uma fonte de água viva. Quando completei 200 anos, ainda jovem para aquela época, meu pai me chamou para uma de nossas caminhadas habituais. Havia algo diferente em seus olhos naquele dia. Matusalém, ele disse, colocando a mão em meu ombro, estou sentindo que meu tempo aqui está mudando. Fiquei alarmado. Você está doente, pai? Ele sorriu daquela maneira serena que só ele tinha. Não, filho. Deus tem me falado sobre uma jornada diferente. Nos dias que se seguiram, observei meu pai com atenção. Ele parecia estar se despedindo, não com tristeza, mas com uma expectativa tranquila. Passava mais tempo com cada membro da família, compartilhando palavras específicas, dando conselhos personalizados. Comigo, ele foi especialmente cuidadoso. Você carregará nosso legado, filho. Ensine seus filhos e netos sobre o Deus que caminha conosco. Tempos difíceis virão, mas a fidelidade ao Senhor sempre vale a pena. E então chegou aquele dia, o dia que mudaria minha compreensão sobre a vida e a morte para sempre. O céu pintado de laranja e rosa, uma brisa suave soprando. Meu pai me chamou. Vamos dar uma última caminhada, filho. Nós subimos até o topo de uma colina, que sempre foi o lugar favorito dele para orar. No caminho, ele falava com entusiasmo sobre Deus, sobre a vida, sobre o futuro. Não havia tristeza em sua voz, apenas uma alegria contida, como quem antecipa um reencontro muito esperado. No topo da colina, paramos para observar o pôr do sol. Que belo mundo Deus criou, meu pai comentou, respirando fundo. E ainda assim, Matusalém, há lugares mais belos que nossos olhos ainda não viram. Ele se virou para mim e segurou meus ombros com firmeza. Seus olhos estavam úmidos, mas brilhantes. Filho, cuide da nossa família. Um dia você entenderá tudo completamente. Ele me abraçou longamente e eu senti algo diferente naquele abraço, uma despedida, um legado sendo passado. Foi então que aconteceu. Enquanto nos afastávamos do abraço, notei que a luz ao nosso redor estava mudando. Não era apenas o pôr do sol, era algo mais, uma luminosidade que parecia vir de todas as direções. Meu pai olhou para cima e sorriu, como quem reconhece um chamado há muito esperado. Ele está aqui, sussurrou. Não com medo, mas com reverência e alegria. Eu também olhei, mas não conseguia ver o que ele via. Senti apenas uma presença indescritível, como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais real. Pai, chamei confuso com o que estava acontecendo. Ele se virou para mim uma última vez. Seu rosto brilhava de uma maneira que nunca vi antes ou depois. Não tenha medo, Matusalém. Estou apenas indo para casa por um caminho diferente. A luz se intensificou ao redor dele, quase dolorosa para os meus olhos. Por um momento, tive a impressão de ver outras presenças, como se mensageiros celestes tivessem vindo buscar meu pai. E então, em um instante que pareceu eterno, meu pai simplesmente não estava mais lá. Não houve som, não houve vento forte, não houve nada dramático, além daquela luz extraordinária que agora diminuía. Ele simplesmente desapareceu da minha frente. Não caiu no chão como alguém que morre. A Bíblia diz isso de forma tão simples. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Mas para mim, que estava lá, foi o momento mais transformador da minha longa vida. Fiquei parado naquela colina por horas, processando o que tinha acontecido. Parte de mim queria gritar, chamar por ele. Outra parte sabia, com uma certeza inexplicável, que meu pai estava exatamente onde deveria estar. Quando finalmente desci para contar à família, as palavras saíram com dificuldade. Pai se foi, consegui dizer. Deus o levou para si. Houve choro, é claro. Houve perguntas que eu não sabia responder. Mas também houve uma estranha paz, uma compreensão de que tínhamos testemunhado algo sagrado. Nos dias que se seguiram, pessoas vieram procurar por meu pai. Onde está Enoque? Perguntavam. Precisamos de seus conselhos, de sua sabedoria. E eu contava o que tinha acontecido,
embora muitos não acreditassem. Ninguém simplesmente desaparece, diziam. Ele deve ter se perdido nas montanhas ou sido levado por animais selvagens. Formaram-se grupos de busca, vasculharam cada canto, mas, como diz a Escritura, ele já não foi encontrado. E sabe o que é mais curioso? Eu vivi 969 anos, mais do que qualquer outra pessoa mencionada na Bíblia. Vi meus filhos crescerem, vi meu neto Noé construir uma arca enquanto as pessoas zombavam. Vi a maldade aumentar no mundo, exatamente como meu pai havia previsto. Mas em todos esses séculos nunca esqueci aquele momento na colina. Nunca deixei de sentir o privilégio de ter testemunhado alguém que andou tão intimamente com Deus que foi levado diretamente para sua presença sem passar pela morte. Sabe o que isso significa para a nossa vida? Que existe uma intimidade possível com Deus que vai além do que imaginamos. Meu pai não era perfeito, ele era humano, com falhas como todos nós. Mas escolheu, dia após dia, caminhar com Deus. Escolheu cultivar essa amizade, essa sintonia com o Criador. E Deus honrou essa escolha de uma maneira extraordinária. Você e eu podemos não ser arrebatados como ele foi, mas podemos experimentar a mesma intimidade, a mesma caminhada diária. Porque o Deus de Enoque é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais mexeu com você? Fico esperando sua resposta. Que Deus abençoe grandemente sua vida.